Desliga a TV, bora fazer crochê. E olha só o que a gente vai fazer hoje depois de tantos pedidos. Ai meu Deus, tá pequena a imagem aqui, mas lembra do regador? Vamos fazer o regador hoje, porque a live que eu tinha feito antes desse regador, ela não ficou salva. E daí, toda live as meninas pedem, tem alunas pedindo, porque como, né, se perdeu, mas se perdeu sua gravação, porque a gente tá aqui para fazer de novo, né? Bora suar, transpirar hoje aqui. Vamos fazer então? Já pega lá um cesto, uma bolsa, qualquer peça que você tenha iniciada, pelo menos para colocar em prática ali o que eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Ana Paula tava me assistindo, que bom que veio de novo. A live de ontem foi muito legal, gente. Nossa, falamos sobre criatividade. Ontem foi dia da criatividade, né? Acabei de receber essa mensagem aqui da Marilis também, que anotou tudo para colocar em prática. E o regador, né, tem tudo a ver com criatividade, né? Na verdade, eu tava namorando um regador, querendo fazer um regador em crochê desde o ano passado, da Páscoa. Eu vou te mostrar aqui, vou virar a tela para você ver o que eu tinha em... Voltou! Tava travado aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá me vendo direitinho? Agora, ó, acabei de bater alguma coisa aqui. O negócio chega, daqui a pouco vai estar inchadaço, viu? Que bom! Deixa eu ver aqui. Comprei esse fio do regador. Nossa, você vai amar, Fabi. Nossa, esse fio. Hoje eu postei a live, né, que foi feita dos fios. E esse daqui é fios da Dri, esse que a Fabi tá falando. Ele é um fio mais largo, ele deve ter uns 3,5 centímetros mais ou menos. E ele não tem elasticidade, é um fio de malha sem elastano, porém ele é muito macio. E para fazer cesto, gente, firme, durinho, fio de malha sem elastano é muito bom também. Não despreze nenhum fio, não. Quem não assistiu a essa live tem oportunidade de ver agora, tá? Eu vou virar a câmera aqui então. Deixa eu ver se agora vai dar certo aqui. Esse era o bendito regador que eu vi na Páscoa do ano passado. Eu falei, gente, dá para fazer um cesto, né? Porque quais foram as dicas de ontem? Observar, né, o formato, a geometria, né, analisar o que tem numa peça que você vai fazer depois de observar e observar, né? Então aí, depois eu busquei o quê? Regador de verdade. Eu parti para a realidade. E olha que legal, né, gente? Tem vários formatos de regador. Olha aqui. Não tem certo e errado, não é que o seu precisa ficar igualzinho ao meu, né? Vai ter aí as suas variações e isso é muito bom. Olha só, outra coisa que eu busquei inspiração fora do crochê, essa casinha de Natal. Lembram dela? Essa casinha foi inspirada nesses biscoitos. Esse daqui é Gingerbread House, que é uma casinha muito tradicional nos Estados Unidos de gengibre. E olha só, eu vi que algum abria, deu certo, utilizei os mesmos conhecimentos do crochê, base quadrada, subida, aqui também do telhado foi também conhecimento da base quadrada, que na verdade ficou retangular, e usando tudo e colocando em prática, né? Fomos aí transpirar. E, deixa eu virar aqui. Por que eu tô mostrando tudo isso, né? Para reforçar mais uma vez aquela ideia de que você tem que seguir outras pessoas. Você vê, eu amo confeitaria, né? Então, para mim nossa,
É maravilhoso eu ficar ali absorvendo esse conteúdo. Então, busque pessoas diferentes do crochê para você se inspirar também. Vai salvando essas inspirações para depois você usar o conteúdo, todo o conhecimento do método dos 6 perfeitos, do crochê em si, né? Para sua peça, tá? Mas aqui eu vou te mostrar a forma que eu fiz. E só por último, parte alguma coisa de inspiração de crochê, talvez, e você vai ter uma surpresa. Por quê? Depois de se inspirar fora do crochê, quando você encontrar um regador de crochê, você vai falar, mas não é assim que eu quero. E aí você vai lá e vai fazer o seu, do seu jeitinho, único, do jeito que você é. Então isso é muito legal. Por que que eu digo isso também, né? O que aconteceu, na verdade, com essa ponta do regador? Eu tentava fazia e não ficava como eu queria. Aqui foi uma versão melhorada, mas, gente, o negócio estava ficando muito estranho, né? Fica até estranho segurar aqui assim. Mas eu pensei assim, isso tá parecido, aí a gente começa a buscar referências, né? Isso tá parecido com uma tromba de elefante. O que eu fiz? Eu falei, eu vou buscar no amigurumi como que faz uma tromba de elefante. E aí foi quando eu fiz, melhorou. Não ficou ainda como eu queria, mas se fosse até uma tromba de elefante, até que daria, né? Mas pro regador não rolou, não deu certo. E aí depois buscando inspirações ali reais, eu lembrei que eu tinha esses cestinhos aqui de cerâmicas, cachepozinhos, e são vários, são 5 aqui de regador. E aí o que eu fiz? Eu comecei a analisar a geometria, né? Principalmente aqui desse bico, que era onde eu estava com mais dificuldade. Fiquei com dúvida se eu começava da base, se eu começava aqui dessa ponta, não sabia. Então o que eu fiz? Praticar. Deixa eu experimentar para ver aqui o que vai dar certo, né? E foram muitos testes de uma coisa simples, né, gente? Uma coisa assim, puxa, não era assim nada muito, né? Mas eu nunca tinha feito e sempre é um desafio. E aí foi quando eu analisei a geometria. Olha a dica de ontem, quem estava aqui, quem pegou, olha como funciona na prática. Aqui eu já tinha ideia que eu ia fazer o cesto da mesma forma como eu faço. A alça aqui também foi um desafio. Mas essa parte eu pensei assim, bem, aqui é um círculo. Eu posso começar a fazer exatamente como eu faço na base. Só que eu comecei a fazer com 6 pontos no círculo mágico, assim como eu começo, e o negócio ficou muito grande, desproporcional. O que eu fiz? Se eu quero deixar menor, eu vou diminuir. Tirei um ponto, deixei com 5 pontos, depois eu fiz os aumentos, opa, ficou legal, já avancei. Comemore cada pequena vitória, já fiquei feliz. E depois, o desafio agora era fazer essa parte mais fina. E por que eu tô falando tudo isso aqui? Por que eu já não te ensino logo, né? Porque eu quero te ensinar a pescar. Eu não quero te dar só o peixe. Sabe, eu quero que você se desenvolva, eu quero que você enfrente novos desafios, eu quero que você encontre uma peça e você consiga raciocinar para poder fazer também. Claro, se você quiser, e se você não quiser, não tem problema, espera um pouquinho que eu já vou ensinar o passo a passo para você fazer tudo certinho, seguindo todos os detalhes, tá? Mas você que quer se autodesenvolver, é importante entender como foi todo esse meu raciocínio para você, na hora que vê um lustre, eu quero fazer esse lustre desse jeito, eu quero cobrir uma garrafa com cesto com fio de malha. Então você vai analisar primeiro a geometria, é círculo, é quadrado, é retângulo, usa o conhecimento do crochê, as técnicas dos 6 perfeitos, passa lá para sua peça. E aqui então, olha só, eu poderia começar a subida. Só que se eu começasse a subida de forma tradicional aqui, o que ia acontecer? Ia subir reto, da mesma forma que o cesto. Não deu certo. O que eu fiz então? Opa, aqui diminuiu, afinou. Então o que eu faço? Diminuição. E foi o que eu fiz aqui. Diminuição, segui.
E eu vou te mostrar depois ali também, olha. Quando eu chego aqui, tá igual, né? Vamos dividir aqui, olha. Passa um risco aqui. Aqui ficou, se eu começo a fazer os pontos aqui, olha, aqui tá mais baixo, eu uso o ponto baixo. Aqui tá um pouco mais alto, eu posso usar o meio ponto alto. Depois aqui ficou alto, eu posso usar o ponto alto. E esse mesmo conhecimento, isso, olha só que legal. Isso que eu apliquei aqui, eu já tinha usado para fazer a chaminé da casa. Deixa eu mostrar. Barulho, a música. Tá vendo ali na chaminé, olha, do lado esquerdo, que é mais alto? Ali eu usei pontos altos. Do lado já foi ponto baixo, né? Então é assim que você vai fazer também numa peça que você queira fazer que tá começando mais baixinho e depois vai aumentando. Você pode também aumentar dessa forma, de pontos baixos até chegar a ponto em pontos altos. O ideal é fazer uma escadinha. Quando eu fiz esse daqui, eu saltei de ponto baixo já para o ponto alto. E depois eu percebi que ficou melhor seguindo a escadinha, né? Que é ponto baixo, meio ponto alto e depois o ponto alto. Pura matemática. E o que me travava no crochê antes, que minha mãe tentava me ensinar a fazer lá das fraldas das crianças ali, o biquinho, né? É que eu falava assim, eu não aprendo isso. Eu não tinha paciência nenhuma. Ainda preciso melhorar a paciência, mas aí eu falava assim, eu não sei, isso é matemática pura, esse negócio não entra na minha cabeça. E eu sempre achei que eu não sabia matemática, que eu era péssima de matemática, e a gente começa a se comparar, né? Eu lembro que eu tinha amigas na escola que eram ótimas de matemática, e como eu não era tão boa como elas, eu me achava péssima, né? Mas olha, que judiação, né? Se eu tivesse estudado mais matemática, eu acho que hoje eu teria menos necessidade aí de me esforçar um pouco mais, mas não tem problema, esforço, né? A gente consegue, mesmo que eu não seja, né, a gênia da matemática, mas só de parar de falar que eu não gosto de matemática, porque antes eu falava, eu não gosto de matemática, gente, eu comecei a reparar o mundo, em tudo tem geometria. No banho, eu fico reparando, foi uma loucura, ontem eu falei isso daqui, a gente começa a ficar observando e analisando todos os formatos geométricos, né, ao nosso redor. Mas é possível, tá? Por mais que encontre um pouco de esforço, precisa fazer um pouco de esforço a mais, é possível sim. Basta a gente buscar conhecimento para isso. Então eu tenho dificuldade. Pois é, minha amiga, tamo junto, mas simbora. Eu consegui, tantas outras conseguem, né? Então é possível para todas, viu? E aí é um esforço danado. Nossa Senhora, viu? Mas tá bom, tá ótimo. Muito boas essas dicas, você é top, você que é top, ainda bem que estamos aqui, só tá tendo essas dicas porque tem vocês para eu poder compartilhar, né? Fiz um cesto de raposa em ponto baixo centrado e depois bordei, que lindo, Rita, que bacana tornar as pessoas protagonistas, exatamente, e todas nós podemos. Você gosta de ensinar? Amo! Amo. Não adianta, né, a gente ficar só pra gente. E o legal é que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então, todo o conteúdo que vocês aprenderem aqui, ensina, passa pra frente. Passa pra frente que você vai aprender muito mais. Ensina pra mãe, pra filha. Deixa eu dar uma ideia aqui, inclusive, olha só. Raika fez... Tava aqui entediada, Raika tem 9 anos, tava daquele jeito. Aí o que eu faço? Eu falei, filha, vai fazer correntinha. Senta. Vai fazer correntinha. Mas faz correntinha pra fazer uma corda pra você pular. Nossa, gente, aí foi o máximo, né? Então coloca isso daí, ó, para as crianças fazerem, tá? Correntinha, metros e metros de correntinha. Depois vai usar pra pular corda e tá sendo o máximo isso daqui, viu? Então, simbora aqui. Eu vou virar a câmera para te mostrar, então, como fazer a alça, tá? Vamos começar pela alça, que é mais simples. E a alça, por ser mais simples,
na verdade, quando eu tava testando para fazer, eu queria uma alça chique, sabe? Uma alça daquelas, com aqueles pontos mirabolantes, não sei o que, das russas que a gente adora. E o negócio, gente, eu fazia, tava ficando muito feio, tava ficando muito grosseiro, muito largo. E eu falava, gente, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma alça mais simples, mais fininha. Opa, a resposta tava aí, mais simples, faz ponto simples. Só fiz correntinhas e voltei com baixíssimo e o negócio ficou ótimo. Surpreendeu, tá? Então, vou virar aqui a câmera pra gente poder fazer juntos. Fica até o final porque pode acontecer como a outra. Na verdade, a live que não ficou gravada foi sobre as agulhas. Essa daqui, se eu não me engano, ficou no celular da Raika e que o telefone dela parou de funcionar. E aí perdi a live, enfim, perdi. O que tinha acontecido era isso. Mas eu vou virar aqui então, tá? Lembrando que quem participou das lives vai entender um pouco melhor sobre o assunto, mas eu tinha começado esse cesto com agulha 9. Por quê? Quando eu fiz o teste da agulha, a 9 é que teoricamente mais... Eu tinha feito assim, eu falei, a 9 vai dar, né? Só que na hora que eu comecei a fazer os pontos, olha, o biquinho aqui, né? A ponta da agulha, ela começou a aparecer. E quando isso acontece, os pontos vão ficar um pouco mais largos. E eu comecei a fazer o cesto e não ficou legal. Um ponto ficava espaçado do outro. Aqui a base, ela começou a se abrir. E se isso acontecer com o seu cesto, se a correntinha aqui, olha, ficar muito larga, aqui se abrir, ponto, você começa a ver a correntinha de baixo entre um ponto e outro, é sinal de que o ponto tá grande, seja pela tensão do seu ponto, talvez você tá esticando demais a laçada, ou a agulha tá muito grande, ou às vezes só um pouquinho maior do que deveria, como foi o caso. Eu troquei por uma agulha 8 e o resultado já foi bem melhor. Lembrando, gente, que não é que eu usei a agulha 8 que você também vai usar, mesmo que seja com a mesma espessura do fio, porque cada uma tem a tensão do ponto de uma forma. E eu peguei um cesto que eu tinha começado a fazer há muito tempo com a agulha 9, e ontem eu fui usar a agulha 9 de novo. Nossa, totalmente diferente. Os meus pontos com a agulha 9 eram muito mais apertados e agora estão mais largos. Acho que em algum momento da vida, né, a gente aperta mais, aperta menos. Eu sei que eu tive que trocar de agulha, então é preciso você fazer o teste e lá às vezes a gente fica com preguiça de fazer o teste, eu sei, eu entendo, porque às vezes dá mesmo, só que é melhor fazer para não perder muito tempo depois. E olha o que eu falei ontem, lembra da dica que eu dei ontem, da gente ouvir aquela voz lá dentro, e se a gente sentir que tem algo que pode melhorar, a gente tem que ir refazer para melhorar. Ontem, enquanto eu tava fazendo o cesto, gente, o cesto tá ali debaixo, deixa eu tentar pegar ele aqui, peraí. Nossa senhora, tá cheio de coisa dentro, ai meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, olha. Mas aí, e tá sendo com... Ele vai ficar todo troca de fios assim, não vai ficar carreirinha certinha não, tá vendo? Ele vai ficar... Vou fazer um teste, vamos ver como vai ficar. Deixa eu até mostrar. Gente, eu vou começar logo aqui a ensinar, viu? Mas serve de inspiração pra você também. Porque tudo tá tendo a ver com o que eu falei ontem, né? Da peça... De se inspirar. Olha aquele cesto, vou tirar os comentários rapidinho. Olha, não é nem um cesto. Olha, parece, né, uma banqueta, um puff. Talvez tem um espaço ali dentro mesmo, um buraco ali, pode colocar coisa. E aí eu falei, gente, eu posso usar essa ideia para o fio de malha. Da mesma forma como a gente faz tapete com restinhos de fio, pode fazer assim numa peça. E aí eu já queria usar essa combinação de cores aqui. Eu falei, então é agora. Então, simbora. Só que aí eu senti que essa segunda carreira, ela tava larga.
ela estava folgada. Tava sentindo, tava me incomodando. Só que eu já tava na 4ª carreira da parte cinza. Eu falei, gente, nossa, não, é só impressão minha. Deixa eu continuar mais um pouco. Olha só como ficou o cesto. Olha como começou a sobrar lá pro outro lado. Por quê? Tudo termina como começa. Eu comecei folgado embaixo, o negócio ia começar a se abrir em cima, ia ficar muito mais. E olha, mesmo o cesto cheio de quinquilharias, olha, ele tá bem firme, bem durinho e bem retinho. Cada fio desse, depois eu vou falar mais desse cesto. Inclusive, quem tá no grupo do Telegram, eu vou colocar lá no grupo sobre esse cesto, o que eu ando fazendo nele também. Então, se você não tá, quando acabar a live, clica no link em azul que tá aqui na descrição do perfil do Cestos Perfeitos, porque lá eu posto dicas extras nesse canal e todos os dias tem dica nova, então vai lá para você também com essas dicas aprender, fazer seu cesto perfeito tão sonhado e depois transformar em outras peças, qualquer peça que você quiser, assim como foi esse regador. Então vou virar a câmera e mostrar como eu fiz a alça. Deixa eu puxar um pouco a luz aqui também. Aqui eu já tinha desmanchado. Olha, fiz o último ponto. Deixa eu tirar. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui você faz o último ponto da sua carreira. Estica mais ou menos uns 3 dedinhos. Precisa ter um tamanho suficiente para poder dar essa volta. Olha, passei por baixo da primeira correntinha, puxo lá para dentro, depois encaixo aqui de novo, passando por dentro dessas 2 alcinhas aqui do avesso e puxo. Se você perceber que essa pontinha aqui tá muito grande ou muito pequena, desfaça, tá? E volte novamente. Agora, bem aqui de baixo, do ladinho de onde eu encaixei, olha, aqui foi onde entrou esse fio, essa laçada. Do lado, eu puxo. Opa, peraí. Esse daqui, até legal fazer assim. Isso daqui, olha, esse tipo de fechamento já é um fechamento 1000% invisível, exclusivo, Cestos Perfeitos para você. Por quê? Aqui você já pode puxar essa laçada e começar a fazer pontos baixíssimos, se você já estiver finalizando aí o seu cesto, tá? A sua peça, a sua bolsa. Esse pedacinho aqui, você coloca para dentro, porque essa alcinha, essa daqui de trás que subiu, desça ela para lá, ela precisa ficar lá embaixo, dessa forma perfeitinha, acabamento 1000% invisível. Mas, como a gente vai fazer o fechamento e depois a gente vai começar a fazer a alça aqui, antes de colocar essa laçadinha lá, puxa o fio que tá no rolo e joga ele aqui para fora, porque a gente precisa fazer a alça desse lado. E repita o mesmo processo, passa lá para dentro, depois volte por aqui, se for preciso use até uma agulha menorzinha para poder encaixar ali por dentro os pontos. Fica uma pontinha e volta aqui para fora, encaixa a agulha nela e puxa aqui. Ficou uma pontinha e o fio vira ao contrário. Encaixa a agulha na alcinha, puxa o fio que tá no rolo e aqui você recomeça fazendo correntinhas. Para não ficar folgado ali, dá uma puxadinha assim que encolhe o fio do outro lado. E aqui você faz uma quantidade de correntinhas suficiente para poder dar uma voltinha, uma quebrada ali naquela alça, mas não tem quantidade certa, tá? Depende do tamanho da sua peça, da espessura do seu fio,
tamanho da agulha que você está usando, tensão do seu ponto. Só que é interessante que fique um pouquinho maior, né, que ultrapasse o cesto, porque você vai fazer assim com essa alça. Aqui tenho então 1, 2, contando desde a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou fazer mais 17 correntinhas para poder ficar um pouquinho maior. Meça onde fica ali mais retinho. E aqui você passa a agulha no meio da correntinha e puxa o fio que tá no rolo dessa forma. Ficou aqui, peraí. E já pode fechar com baixíssimo. Quando você... Deixa eu puxar ali, que aqui eu já fiz tantas vezes que até relaxou um pouquinho o ponto. Mas olha, encaixa no meio da correntinha, puxa, fecha com baixíssimo, contra o seu jeitinho, tá? Estica, para poder ficar firme. E daí a gente vai começar a fazer a subida. Nesse momento aqui é outra matemática doida, não sei o que é isso, mas enfim, o que eu faço aqui? Puxo esse fio para esse lado, tá com essa marquinha aqui porque eu já tinha passado cola e desfiz, tá? Mas eu vou te mostrar aqui que você vai fazer também. Puxo o fio para esse lado e o objetivo agora é passar o fio por baixo da alça, dessa forma. Então, ficou aqui para baixo, traga para esse lado, passe por baixo da alça, olha, a agulha continua aqui. Só que você pode tirar a agulha também para o ponto ficar certinho. Olha o formato que tá a correntinha, só vira assim. Você vai sentir como vai ficar melhor para não ficar contorcido e tão marcado ali embaixo, tá? Puxa de novo para poder ficar apertadinho ali. E aqui você recomeça fazendo, voltando aqui nas correntinhas com pontos baixíssimos. Passa no meio de cada correntinha, puxa e fecha. E assim você volta até chegar lá do outro lado de onde a gente começou. Então, simbora aí. Deixa eu voltar aqui os comentários só para ver se está tendo dúvida até aqui, tá? Mas aqui não tem segredo, é só correntinha. As crianças estão ali, né? Gritando, Clarice, chorando. Não se assuste se você ouvir algo do tipo. Aqui, se você tem filho, provavelmente aí também tá assim. Normal, faz parte, né? Depois coloca para fazer correntinha. E é terapêutico mesmo, né, gente? Oh, coisa gostosa. E aqui, então, no finalzinho, aproximando, olha, perceba que vai afunilando mais ali o fio, né? Mas vai segurando. E aqui, quando você chegar no final, você pode já cortar o fio. E aí você consegue puxar e passar a ponta do fio para o outro lado. Puxa. E prontinho. Ficou aqui para cima. O que a gente faz? Exatamente do mesmo buraquinho de onde saiu, por baixo dessa correntinha, puxa agora esse fiozinho lá para dentro. Aqui você pode diminuir, não precisa deixar tão grande. Corta e depois é só esconder entre os fios. Finaliza com uma colinha, com agulha e linha, como você preferir. E aqui a alcinha já ficou dessa forma. E você vai dar o formato a ela colocando um pinguinho de cola ali. Pode ser cola que, olha, que eu usei essa universal, essa outra Pegamil. Aqui você tiver em casa também cola de artesanato. Aí você dá o formato. Então aqui é que vai influenciar o tamanho, a quantidade de correntinhas que você vai fazer
para ficar dessa forma. Ou então, algumas pessoas preferem também fazer essas correntinhas, né, separadas, e depois você pode fazer um desenho aqui também com a sua peça, tá? Para ficar melhor. Alça da mesma forma, só que aqui eu recomecei com outro fio, né? Passei por dentro, prendi e fiz de uma forma. Tem que começar os pontos, cuidado, porque dependendo, essa parte do avesso que vai ficar mais em evidência, mas não tem problema também, porque essa parte do avesso é linda. Olha como fica os detalhezinhos, né? Ou essa parte de cima, se você preferir, tá? E aí você prende, pode até passar uma colinha também, para poder deixar mais presa, tá? E ali com os fiozinhos, tudo escondidinho. Simbora então para essa parte da ponta do regador. Eu vou tirar os comentários para poder dar para ver melhor, tá? Então aqui eu comecei uma base circular da mesma forma como a gente já faz. Quem não viu ainda no Instagram, aqui dos Seres Perfeitos, no feed ou na parte do IGTV, no Instagram tem 3 partes, 3, tem um quadradinho, tem uma TVzinha, quando você entra nos Seres Perfeitos, né? E tem um homenzinho assim. Ali no meio é o IGTV. Do ladinho onde tem um quadradinho é o feed, tá? Depois eu vou mostrar mais isso nos stories também, porque no IGTV são vídeos com mais de 1 minuto, tá? Então tem lá também para fazer o círculo mágico dos Seres Perfeitos também, com o nosso método, para ficar uma estrelinha, tá vendo? Toda certinha, toda bonitinha desde o começo. Lembra que eu falei que eu comecei esse daqui com 6 pontos, não deu certo, ficou muito grande, desproporcional, fiz 5 e deu certo? Esse daqui, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, só para conferir, né? Vai que 6 foi já o suficiente, porque esse fio é mais fino. Então, com 6 pontos e depois um aumento em cada um, já deu certinho. Cheguei no tamanho que eu queria. Então, você vai precisar fazer um teste aí para ver como fica melhor, dependendo da espessura do seu fio e também do tamanho do regador, né? Ficaria desproporcional se eu fizesse um regadorzinho pequenininho com uma base desse tamanho assim. Agora aqui, para começar a subida, cuidado também para não usar uma agulha grande, os pontos ficarem muito folgados. Essa daqui é uma agulha 6. Olha, teoricamente, se fosse para eu fazer um cesto, olha, eu usaria uma 7, tá? Com essa agulha, porque ficaria mais confortável de trabalhar. Mas, como eu quero que fique apertadinho, pequenininho mesmo, eu preferi usar uma 6. Então, pega um fio de outra, com outra, pode até fazer de outra cor também, enfim, ou pode começar com o mesmo fio, como eu ensino também. Aqui acho que eu já ensinei algumas vezes, né? A fazer a subida, pegando só essa alcinha de trás, tá? Então, você pode fazer também com o mesmo fio. E daí, encaixei então só aqui nessa alcinha. Quem viu as outras aulas viu que essa alcinha é a parte de trás desse ponto que está aqui na frente. Então, olha, passa a agulha aqui por baixo, puxa, corrige a agulha para o ponto ficar certinho, só que não fecha o ponto. Olha, tá vendo quando trabalha com a agulha menor? Fica escorregando toda hora. E eu trabalhava com fios de 4 centímetros com agulha 6, você imagina, meu pai amado. Então, não fecha o ponto, nós vamos fazer diminuição. Eu preciso ter 2 laçadinhas dessa forma na agulha e agora sim eu fecho. Ou seja, 2 pontos se transformou em 1. Eu fiz aqui uma diminuição. E assim eu vou repetindo até chegar ao final. Puxa aqui para ficar certinho, depois esconda e fecha. E é um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Porque
ele vai começar a afunilar. Então, aí você puxa. Aí vem o momento da transpiração, lembra? 1% inspiração, gente. O resto tudo é suor mesmo. É claro que tem que ter o cuidado, né? Para não machucar demais também. É um pouco mais apertado, mas a gente precisa ter o cuidado. Por isso, evitar, né? Usar a agulha. Deixa eu puxar aqui o fio. Como vocês sabem, fica no chão para deslizar melhor, mas a cadeira de vez em quando passa por cima, porque se você usa sempre uma agulha que não é ideal para aquele fio, uma agulha que é muito pequena, você vai sentir muitas dores se isso se tornar um hábito constante aí. Então, assim, fiz o último. Então, de 12 pontos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. Que foi uma diminuição aqui, seguida da outra. Estica, vou fazer o fechamento. Deixa eu encontrar aqui a diminuição. Olha, cuidado para não passar a agulha aqui por baixo dessas duas alcinhas, porque isso daqui é uma diminuição, são 2 pontos. A primeira correntinha é essa que sai de dentro do ponto. Então, identifica os 2 pontos primeiro e depois essa correntinha. E é por baixo dela que você puxa o fio. E passa ali por baixo, dessa forma. Deixa eu puxar ali que ficou apertado. Deixa eu esticar um pouquinho mais, porque essa laçada ela precisa estar grande, porque o início dessa peça vai passar todinho aqui por dentro dessa laçada, olha. Então, o fio que está no rolo está desse lado, laçada desse outro, encaixo aqui dentro e puxo. Vai puxando devagarzinho, porque agora é meio estranho aqui mesmo. Porque a gente não costuma fazer isso, né? Tradicionalmente, diminuição em todos os pontos no crochê com fio de malha. Pode rolar, talvez, no amigurumi, né? Em alguma peça mais específica que queira fazer. Mas assim, não. Mas olha, era esse o objetivo que eu precisava, né? Que eu queria alcançar. Aqui eu queria que fizesse essa caída. E fazendo diminuição, tchum, foi o que aconteceu. E agora sim, aqui eu começo a subir os pontos. Então, vai estar apertadinho. Perceba que dá para colocar só o indicador lá dentro. Mas exatamente aqui no meiozinho desses 2 pontos dessa diminuição, passa a agulha, identifica o meio de um ponto, ok. O meio do outro ponto ali, os 2 fiozinhos. Vai estar apertadinho. Mas é só essa primeira carreira, tá? As outras vão estar mais tranquilas. Deixa eu dar até mais uma esticada. Essa primeira carreira eu vou até, acho que fazer com uma agulha 7, tá? Para os pontos não ficarem tão pequenininhos assim, porque aqui tem esse volume. Então, olha só. Já tá apertado. Eu usando uma agulha pequena, menor, vai ficar mais ainda. Esse pontinho aqui, esse primeiro, tá muito pequenininho. O que eu vou fazer? Desfazer. E fecho. E volto para ficar mais parecido com o outro, tá? Que eu fiz aqui. Ó. De novo aqui dentro. Encontrou os 2 meiozinhos dos pontos. Puxa. Não desista nesse momento. Enquanto tá difícil, calma que vai passar. Ontem eu falei sobre isso até, né? Às vezes a gente tá fazendo uma peça, às vezes que você nunca viu em crochê, como foi esse caso aqui. Até existe, né, gente, carregador de crochê, né? Mas eu não queria fazer, sempre quando eu quero fazer uma coisa, se já existe também,
Eu prefiro fazer sem olhar, sem acompanhar ali aquele crochê, porque senão acaba pegando muita referência, assim, quer fazer diferente, né? O que eu tô fazendo aqui? Esse fio perfeito, que já é, só que na hora que foi dobrado, olha, ele ficou amassadinho, super normal. O que eu faço? Só dou uma esticadinha para ele pegar um melhor formato de novo. Isso faz muita diferença também no resultado final da sua peça, tá? Na aparência. E aqui, como já tá apertadinho, então esticando o fio também dá até uma afinada, dependendo da malha que for, tá? Então, puxo ali, tô acabando. Então, já fiz 1, 2, 3, 4... Deixa eu ver aqui. E daí, né, quando a gente está fazendo, na hora que chega aquele momento que você acha que você não vai conseguir, nossa, não sei o que, mas eu não tá dando certo. Não para não, continua, porque essa é a hora que vai dar certo, viu? Deixa eu ver aqui. Ok. 6 pontinhos. Confira para ver se não saltou nenhum. Aqui deu certo. Pode fazer o fechamento da mesma forma ou como você está acostumada. Só que como já está tudo apertadinho demais, assim é melhor. Deu mais certo aqui, tá? Então, passei por baixo de novo da primeira correntinha. Puxo tudo lá para trás. Sentido contrário de onde está saindo o fio. E puxo. Vai abrindo também para dar uma esticada aqui dentro. Olha, pode usar uma agulha. E assim você consegue liberar mais espaço para o seu dedo te auxiliar ali, tá? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ensinar também, que alguém pode ficar no sufoco aí, para desfazer essa laçada, tá? Você puxa, encontra a pontinha dela, puxa de novo, encontra a parte do fio que tá no rolo, vê qual que é, vai estar apertadinho, ó, mas você acha. Pronto, esticou, volta no sentido contrário de onde você veio. E ela se desfaz de novo. Então, fechou por aqui, para desfazer, volta no sentido contrário. E encontre o fio que está no rolo. Não se desespere, tá? Na hora de procurar essa pontinha. É só achar a pontinha, vai desregulando, puxando e ela vai voltar ao normal, tá? Então, encontrou aqui, na mesma direção de onde ela está saindo, coloca a agulha no pontinho baixo que está aqui. E você recomeça. E assim, faça de novo mais 6 pontos. 1, deixa eu ver aqui, 2. Olha, meu dedo já não precisa ficar lá dentro. Nem cabe, né, gente? Só para dar uma puxadinha. Cuidado para a agulha também não pegar sempre na sua unha, porque machuca. Deixa que eu machuco por você. Isso aconteceu muito comigo. Então, você não precisa passar por isso. Já se atente a esse detalhe. Cuidado para não se machucar. Olha, já de tanto levar agulhada na unha, ela já fica longe, gente. Ela já tem medo, já, olha. Ela entra só com a pontinha, ó, e já fica esticada para lá. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Minha mãe fala isso. Pronto. E assim você vai fazendo. Mesma coisa, tá? Puxou. E o bom que é rapidinho. Só 6 pontinhos aqui nesse caso. No outro ali foi até menos. Foi 5 pontos. E assim você vai repetindo tudo até chegar ali do outro lado. Viu que eu puxei o fio que está no rolo para diminuir a laçada? Depois puxa ele de novo lá para trás. Aqui já dá formato. Não deixa para arrumar
tudo no final, tá? Você faz dessa forma e continua. Olha só como já ficou. E assim, depois você cresce. Lembra quantas imagens a gente viu de regador? De todos os formatos? E aqui depois é só você prender. Como que você vai prender, né? O que você vai fazer quando você tiver chegado no tamanho já desejado? Já atingiu o tamanho que você quer? Eu não queria ultrapassar tanto, deixá-lo tão grande assim. Aí, quando você parar onde ele estiver retinho, lembra que eu cortei aqui assim, olha? Deixei mais ou menos, olha, passa uma linha reta. Ficou aquela parte para lá e agora eu preciso começar aquela parte com pontos baixos. Então, colocar um pontinho baixo aqui, um meio ponto alto e depois o ponto alto. E assim você pode fazer aqui. Então, começa com um ponto baixo, por exemplo. Ó, ponto baixo. Só que o ideal é você também fazer na sua peça para ver como vai ficar melhor proporcionalmente, né? Dependendo do tamanho que for. Aqui, meio ponto alto. Agora eu faço um ponto alto, laçada na agulha, né? Puxo, tiro 2, mais 2. Olha só como já subiu. Opa! Volta ao contrário. Vou fazer meio ponto alto. Ou eu poderia aqui também fazer mais um ponto alto, tá? Depende da contagem ali e do formato. Vou fazer o teste com 2 pontos altos, como vai ficar esse formato ali na peça, tá? Laçada na agulha, volto ao contrário e agora eu faço um meio ponto alto. Puxo, em vez de tirar 2 vezes, tiro uma só, passando a agulha por dentro de tudo. E agora o ponto baixo. Voltei a escadinha ao contrário, né? Pronto. Fecho. E aqui, arrume dessa forma. Claro, vai ficar maior essa ponta, mas só para poder dar tempo. Meça, olha só como ficou inclinadinho. Ali onde eu fiz o ponto baixo ficou mais baixo, onde eu fiz o ponto alto ficou mais alto. Na hora que eu coloquei, então, ele não ficou assim, para ele ficar inclinadinho, sem buraco ali, esse ponto alto encobriu. Então, faz dessa forma, encontra a melhor altura para o seu modelo. O meu eu coloquei um pouco mais baixo, tá? E aqui mais alto, claro. E depois, o que eu fiz? Quando eu fiz esse último ponto, corta, puxa tudo aqui pra cima. E eu usei uma agulha de tapeceiro. Cadê a minha? Gente, essas agulhas, elas são mestras em sumir, né? Aí eu comprei esse daqui, que eu acho que tem 10. Mas olha, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um bocado já se foi aí, né? Então aqui, olha, passa por dentro. É sempre bom ter uma agulhinha dessa, viu? Ajuda muito, muito. Mas se você não tiver, não tem problema. Usa a agulha mesmo aqui. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que puxar o fio lá de trás e voltar. Mas aqui, olha, você prende, identifica aqui onde você quer, passa o fio lá para a agulha, né? Tá. Aqui que travou, deixa eu colocar o carregador. E aí você puxa e assim você vai fazendo um zigue-zague, né? Vai, cuidado para só não sair fora do lugar de onde você precisa que fique posicionado. Volta aqui em cima, olha só. Só que aqui, deixa eu ver. Isso, o lugar certo é aqui.
E você vai costurando. Agora passei por dentro do pontinho ali. Volto lá para dentro de novo. Puxa mesmo, para poder ficar bem firme. É porque aqui tá de outra cor, né? Mas quando é da mesma cor, vai ficar bem certinho ali por dentro. Olha só. Fica totalmente imperceptível e presinho, bem firme. Então, atrás deu um nozinho para poder ficar firme e depois esconda o fio lá por dentro. Ficou meio ET, né? Isso. Gente, acho que já dá para fazer uma coisa de cacto assim, olha. Já. Ai, viajando a maionese, né? Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui os comentários que eu tinha perdido aqui algumas coisas. Rosângela, você vai arrasar. Gente, as meninas fizeram cada cesto lindo. Rosana fez, olha, ficou lindo. Esse fio aqui, o branco, ele é muito gostoso. Além de bonito, nossa, ele é muito bom de trabalhar. Ele é um fio de malha com elastano. Olha, ele estica um pouquinho e ele é da Fios da Dri também. Diferente desse outro que também é maravilhoso, que não tem elastano, olha. Puxa e não estica. Porém, ele é muito, muito macio e é ótimo para cesto. E esse daqui tem elastano, que também é uma delícia de trabalhar. Quem não conhece esses fios, vale a pena experimentar para saber, né, como é realmente e qual que você mais gosta, qual que você mais se identifica. Cesto com divisória, ótimo. No canal, se conseguir ficar gravado, fica. Ele vai pro canal, tá? Também. Deixa eu ver aqui. Quando você vai fazer a live sobre da aula? Boa, essa vai ser lá para as alunas, minha amada. Inclusive, vai ser pelo Zoom. Só que a gente precisa aí ajustar os detalhes com o Zoom também. Na verdade, teve uma coisa aí da Anvisa e tal, mas no nosso caso não tem perigo a gente usar o Zoom, não. O Zoom, que para quem não sabe, é um aplicativo, né, é um software tipo Skype, mas que as alunas podem ficar todas online, né? E daí disseram que tiveram vazamento de informação e tal, só que nesse caso é perigoso, né, assim, para empresas que tem reuniões online ali com informações confidenciais, né? Então, pra gente, acho que vai dar para usar sim, tá bom? Por favor, quem puder, escreve como achar fios da Dri. É fios _da Dri. A Ana colocou, muito bem. Lê, essa lista dos melhores fios tem também na plataforma. E o dela tá lá. E olha, vou lançar um desafio. Quando o nosso grupo ele chegar a 500 pessoas, eu vou colocar essa lista lá também. E vou colocar outras lives que seriam só de bônus para as alunas da Páscoa, né? Para quem é aluna também do outro, do completo. Mas aí eu vou disponibilizar as mais importantes lá, que bombaram mais para vocês também. Vamos ver como eu vou fazer, mas ajuda, divulga o canal nos outros grupos que você participa, pra gente se concentrar lá na mulherada, pra gente poder fazer o nosso cesto perfeito. Deixa eu ver, não consegui fazer cesto com malha, dói muito a mão, isso me deixou tão triste. Mas Lê, pode ser, como eu disse, foi depois do seu comentário, não sei se você estava aqui ou se está ainda, mas o uso da agulha pode influenciar muito, o tipo do fio também. Então, principalmente para quem está começando, antes eu pensava assim, eu vou usar esse fio ruim para praticar, porque é um fio que eu vou cortar, vou esticar demais, mas não pense assim, não cometa esse mesmo erro que eu cometi. Já pratique com um fio bom, um fio que você gosta, um fio... porque tem gente que gosta mais de fio sem elastano, tem gente que já gosta com mais elastano, né? E troque de agulha. Quando eu comecei, eu gostava muito de usar essa agulha 10, que ela é maior, eu não precisava apertar tanto, né? Até, enquanto eu treinava correntinha, né? Até ajustar
a tensão do meu ponto? Porque até a tensão do ponto, né, que a gente faz no crochê tradicional, em outra peça, em outro fio, é diferente quando a gente usa um fio de malha. Na verdade, a tensão do ponto, mesmo com fio de malha, muda de um ponto para outro, de uma agulha para outra, de um estado de espírito de um dia para o outro. Então, é bom a gente trocar de agulha e de fio, experimentar fios novos. Uma coisa também que acontecia comigo, de tanto praticar, de tanto treinar uma peça, um ponto, nossa, eu tomei, sabe, um ranço assim daquele fio. Eu amo azul, mas eu gostava tanto de azul que eu só comprava fio azul. E aí eu treinava tanto com azul que chegou uma hora que eu não estava mais aguentando ver aquele fio na minha frente. Então, quando você estiver assim tomando ranço, você já está cansada, você já treinou muito, troca de fio, troca por outra cor, ganha vida, sabe? E troca de agulha. Usa o mesmo fio com uma agulha diferente, que você vai ver. E não desmanche a sua peça para você comparar. Mesmo que você esteja começando com as correntinhas, tipo, gente, a Raika, nossa, ela teve uma evolução tão grande nas correntinhas. As correntinhas dela tão perfeitas. Acho que eu vou guardar isso aqui para sempre. E aí, as correntinhas dela, nossa, tão perfeitinhas, sabe? Eu já começo a ver uma já do tamanhozinho da outra. Que ela fez com agulha 10 também. Foi o que eu falei para ela, né? Para quem tava começando ela, né? Treinando. Então era melhor. Engraçado, né? Que tem as mesmas dúvidas que a gente, né? Aí nessa parte que ficou fina, e agora? O que eu faço? Né? O fio ficou fino, né? E aí tem as artimanhas para isso também. Depois dá uma olhadinha no feed. Bora voltar com as lives com os novos conteúdos também, tá? Minha mãe fazia eu desmanchar e fazer tudo de novo. Mas tenho certeza que valeu a pena, né? Que bom, meninas, foi muito bom. Espero que para você também. E aguarde as novidades. A gente vai ter uma masterclass, que é uma sequência de aulas aí aprofundadas, de uma compilação de todas essas dicas e dicas extras também valiosíssimas para você poder fazer o seu cesto e depois você transformar o seu cesto em regador, em casinha, em bolsa, tapete, puff, o que você quiser, tá? Então, grande beijo, foi muito bom. Eu vou encerrar a live para não correr o risco de um Instagram me derrubar. Ivana, que bom ver você, Maria, todo mundo, viu, gente? Foi muito bom. Beijo, meninas. Até amanhã, às 8, viu? Obrigada a vocês por estarem aqui. Muito bom. Juntas nós somos mais fortes sempre. Beijo, obrigada, viu? Até amanhã.